A gente está acompanhando com muito interesse essa guerra tarifária, porque ela não é uma guerra tarifária, né? Guerra tarifária reduz aquilo que a gente está vivendo, que é o maior choque entre países gigantes no campo comercial que a história conhece, registra. Existem vários episódios envolvendo choques comerciais, mas assim, um choque global dessa natureza a gente desconhece. E aí existe uma dúvida. Onde é que isso vai parar? Quando vai parar? Quem é que pode fazer isso parar? É muito difícil que isso pare no curto prazo por pressões externas. É muito mais provável que isso encontre um caminho para um desfecho um pouco menos grave por pressões internas. E eu explico. O Elon Musk foi anunciado como a grande estrela do governo Trump. O homem mais rico do mundo, trabalhando para o presidente da República. Qualquer um receberia essa possibilidade, sendo presidente da República, ter um personagem desse tamanho como uma dádiva, né? Um sujeito usando a sua inteligência, a sua inventividade para trabalhar para o governo. E ele começou a arrumar muitos conflitos externos com as corporações, com as declarações estabanadas, críticas de democratas, críticas de empresários. Mas foi quando ele começou a criar confusão interna que passou a dar ruim. O Elon Musk agora já se fala, e tem muitas reportagens no final de semana, da relação dele com o Trump, e meio que já favas contadas que cedo ou tarde ele vai embora. Já não está dando. Brigou com o secretário de Estado, brigou com várias pessoas, então a coisa desandou quando a confusão e a pressão contra ele veio de dentro para fora, e não de fora para dentro, de dentro para fora. E em geral é assim que o poder se rearranja. Quando a solidez do assessor do presidente, ou a solidez da política que o presidente está implementando, ou a solidez do caminho que o presidente está implementando, começa a perder viço de dentro para fora. Vamos para um caso pequeno pelo tamanho. Jair Bolsonaro, presidente da República, toma posse e monta um governo avesso à política, avesso aos partidos, distante dos partidos, de costas para o Congresso Nacional. E eu poderia citar outros tantos casos, só quero contar este, porque ele é mais recente. Senão a gente teria que lembrar e beber na história mais antiga, mas a gente vai encontrar vários casos de presidentes, de governantes que se reposicionaram em função de reações internas. Bom, o presidente deu as costas para o Congresso. Na gestão do dia a dia, ele começou a sentir que as pautas do seu governo começaram a não andar. Ele começou a sentir que as relações passaram a azedar. Resultado, abraçou o Centrão para tentar se posicionar e se reposicionou. Do contrário, teria grandes problemas. Citei o caso do Elon Musk para falar do que está acontecendo nesse momento, que é uma reação que está vindo das pessoas que apoiam, ou apoiaram, ou eram simpáticas ao Elon Musk, ao Donald Trump e à sua política tarifária, e que começaram a falar. Mas não a falar só com o Donald Trump, mas a falar para fora. Então, por exemplo, um bilionário, Ken Langone, que é cofundador de uma grande empresa chamada Home Depot, doador republicano de longa data, ele deu uma entrevista ao Financial Times dizendo o seguinte: o presidente dos Estados Unidos está mal aconselhado. A tarifa de 46% sobre o Vietnã é besteira. Olha o linguajar. A tarifa adicional sobre a China, não essa que o Trump promete agora, mas a original, é muito agressiva e não dá uma chance de negociações sérias funcionarem. Não entendo a maldita fórmula. Maldita, ele poderia ter dito a fórmula. Acredito que ele foi mal aconselhado para essa situação comercial e a fórmula que ele está aplicando não funciona. Bilionário, apoiador do presidente, e que está criticando e entende que tarifas acima de 10% são indefensáveis. Outro investidor
bilionário. Eu estou falando sempre de bilionários, hein? O próprio Elon Musk se posicionou contra tarifas. Um outro que é mentor do secretário de Tesouro americano, também opinando, mas indo para o X, para o X para poder falar, o velho Twitter, dizendo não apoio tarifas desse tipo, tarifas que excedam 10%. Bill Ackman, também apoiador de Trump, na campanha de 24, bilionário, e ele disse o seguinte: essas tarifas são um grande erro de política. E assim a gente vai, até que a gente chega naquele que talvez seja a voz mais equilibrada, mais influente do mercado americano, uma das mais influentes no mercado financeiro, seguramente a mais influente, que é o presidente do JP Morgan, Jamie Dimon. Para você ter uma ideia do que é o JP Morgan, que é o maior banco americano, você pega o volume de ativos do Itaú, do Bradesco, do Santander e do BTG, soma. Cria um banco que é a fusão desses 4. Aí multiplica por 4. Esse é o JP Morgan, entendeu? Você pega os 4 maiores bancos brasileiros, privados, soma os ativos, multiplica por 4, dá o JP Morgan. Esse camarada é um dos banqueiros mais influentes do mundo. E seguramente o banqueiro americano mais influente. O maior banqueiro americano. E diz que o salário dele é o dobro do salário da Débora Alfano. O ano passado ele recebeu quase 40 milhões de dólares, Débora. Então... É metade do meu, na verdade. Não é o salário bruto dos dois, né? Que tem que ver aí, tem o bônus, tem os penduricalhos. Exatamente. E aí, ele disse o seguinte, claro que muito mais cuidadoso, mas essas tarifas, provavelmente, ele é banqueiro, então ele enfia uns provavelmente, aumentarão a inflação e estão fazendo com que muitos considerem uma probabilidade maior de recessão. Uma declaração que ele não precisaria dar. Quanto mais rápido esse problema for resolvido, melhor, porque alguns dos efeitos negativos aumentam cumulativamente ao longo do tempo e seriam difíceis de reverter. E assim vai. Aquele que foi secretário de comércio do Trump no primeiro mandato disse: é mais grave do que eu imaginava. O Financial Times fez uma reportagem extensa listando as declarações de pessoas que sempre, que não digo que são generosas com Donald Trump, todas, mas tem uma percepção positiva do Donald Trump, ou da vitória do Donald Trump, e que tomaram um susto com essa reação. Uma das críticas frequentes, e um personagem frequente que aparece nas críticas, é um ser polêmico, que é um economista, que ele é tão polêmico quanto o Elon Musk, mas ele não é tão famoso. O Elon Musk é um personagem das redes sociais. O Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Então, o Elon Musk é conhecido no planeta todo, né? O Lula falou do Elon Musk, a primeira-dama xingou o Elon Musk do Brasil, né? Se a primeira-dama tivesse xingado este personagem chamado Peter Navarro, que é o conselheiro do Donald Trump para assuntos econômicos na Casa Branca, ninguém saberia. Falou, mas quem ela está citando? Pois esse Peter Navarro é o personagem por trás dessa política de tarifas. Ele foi um personagem secundário no primeiro governo do Donald Trump, mas agora ele está ganhando um brilho muito grande. Trabalha em parceria com o secretário de Comércio americano, e ele está ganhando um espaço muito grande, a ponto do Donald Trump se referir a ele como o meu Peter. O meu Peter. E esse meu Peter escreveu um livro em 2011, chamado Morto pela China, em que ele detona a China, mas não é que ele detona comercialmente, não. É de uma agressividade. Aliás, ele deu uma entrevista ontem para a CNBC. E pancada. Ele fala, num outro livro que ele escreveu, que você tem que ser louco para comer comida chinesa. Quer dizer, o camarada não é que ele tem problemas com uma concorrência entre a China e os Estados Unidos, não. Ele vai na jugular. E escreve coisas como: só os chineses podem transformar um sofá de couro em um banho de ácido, um berço de bebê em uma arma letal e uma bateria de celular em estilhaços de cortar o coração.
Quer dizer, ele é muito agressivo. E esse camarada, ele tem um peso muito grande no governo Trump. E ele foi nomeado conselheiro econômico sênior da Casa Branca. Ele é formado em Harvard, não é um personagem qualquer, mas todo mundo, todo governo consegue ter um personagem assim, né? Todo governo consegue ter um Guido Mantega, um ser que dá as cartas na economia e é polêmico, para dizer o mínimo. E o Peter Navarro é esse personagem. Hoje, ele é mais importante no desenho governamental dos Estados Unidos do que o Elon Musk. Porque o Elon Musk já coloca-o na condição de favas contadas, aquele que já foi. E o Elon Musk está contra a política de tarifas, porque a política de tarifas atinge o projeto empresarial dele em cheio. Porque você pega a Tesla e a Tesla tem uma relação essencial com a China. É bateria, é estrutura, é montagem, fábrica e tal. Como, aliás, as grandes economias, as grandes empresas americanas todas. Os Estados Unidos já tiveram experiências lamentáveis com guerra de tarifa. Teve uma experiência nos anos 60 em que a Europa resolveu sobretaxar, colocar um sobrepreço, na verdade, no frango americano, que estava invadindo a Europa. Eles falaram, o frango americano está invadindo a Europa, em 1962. Resolveram colocar um sobrepreço. Os americanos responderam colocando uma tarifa de 25% nas caminhonetes europeias que entravam nos Estados Unidos. O saldo final, 25%. O saldo final disso foi: o frango ficou mais caro para o europeu, a caminhonete ficou mais cara para o americano. No primeiro governo do Donald Trump, ele sobretaxou também certos produtos. E ele até conseguiu, pontualmente, levar algumas fábricas para os Estados Unidos. Levou a LG, levou a Samsung para produzir máquina de lavar. Só que o espaço para as empresas americanas, entre elas a Whirlpool, no mercado americano, cresceram não só para máquina de lavar, mas quem compra máquina de lavar, muitos acabam comprando máquina de secar. Os preços da máquina de lavar subiram, os preços da máquina de secar subiram. Os americanos passaram a gastaram 1,5 bilhão a mais de dólares por ano em função disso, e a arrecadação tributária, efeito da geração de empregos, foi de pouco mais de 80 milhões de dólares. Ou seja, muito pouco. Quando fizeram as contas de quantos americanos gastaram a mais na comparação com o número de empregos que foram gerados, cada emprego gerado custou para os americanos mais de 800 mil dólares. Agora já tem estimativa de que cada emprego pode custar mais de 600 mil dólares. Ou seja, uma troca absolutamente alucinada, mas que Peter Navarro defende e o que Donald Trump defende. Como a China é contra, o Vietnã é contra, o Brasil é contra, a Europa é contra, o planeta inteiro é contra, mas ele já sabia disso, não há muita novidade para o Donald Trump ver a reação internacional. Mas o que talvez ele não esperasse é uma reação tão forte daqueles que eram simpáticos a ele, são simpáticos a ele, os empresários que em geral falam menos do que estão falando, e todos falando de um jeito que o Donald Trump não quer ouvir. Ele poderia imaginar, não, eu estou aqui defendendo os interesses americanos, vamos fazer a América grande de novo, então, todos aqueles que participam do projeto da Grande América vão estar do meu lado. Pois não estão. Não estão. E não é o povo, que também tem uma importância muito grande, mas desde já empresários graúdos batendo. Então, se existe uma possibilidade de haver uma mudança de cenário, da mesma forma que Musk deve ser expelido de dentro para fora, essa política pode encontrar uma mudança provocada de dentro para fora. Mas como é que o Donald Trump consegue uma saída honrosa? Porque ele tarifou o planeta, ele vai fazer aquilo que a gente comentou na semana passada, quando entrou o Franklin Roosevelt em 32 e a partir de 33 ele começa uma política de conversas bilaterais, ou seja, adia o início da tarifação geral e vai conversando pontualmente aqui e ali para tentar reconstruir. Isso a gente não sabe, mas se tem uma chance de mudar, é de dentro para fora, é o que parece, e as reportagens que estão sendo feitas são inúmeras. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.